E convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que meditaremos brevemente nessa noite. Faremos uma breve meditação no livro de Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Você que me acompanha em casa também, faça uso da palavra de Deus, acompanhe a leitura bíblica e todo o sermão com a Bíblia aberta em Romanos 5, de 1 a 5. Faremos uma breve meditação nesse texto. Em nome de Jesus. Romanos 5, de 1 a 5. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos na tua casa e poder sentir a tua presença, cantar louvores ao teu nome e saber que o Senhor está no nosso meio, saber que o Senhor ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. O Senhor nos perdoa, tem misericórdia de nós e libera a tua graça em favor do seu povo. Nessa noite, Pai, eu quero te pedir que o Senhor fale conosco mais uma vez, que use o teu servo apenas como teu instrumento e que possamos ser reavivados pela tua palavra, sair daqui alimentados, Deus, por ela, através do teu Espírito Santo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, caráter. Você sabe o que quer dizer esta palavra? Caráter. Segundo o dicionário, o dicionário define caráter como um feitio moral. Caráter é ter firmeza, é ter coerência de atitude. Segundo o dicionário, caráter é aquilo que define a personalidade e a índole de uma pessoa. É o seu caráter que define a sua personalidade, a sua índole, o seu jeito. Isso é caráter. O dicionário vai dizer também que caráter é o conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa como boa ou como má. Qualidades estas que podem ser boas ou más. Caráter é este conjunto de qualidades que define uma pessoa, a personalidade, a índole de uma pessoa. Nós costumamos dizer que uma pessoa de caráter, é uma pessoa boa. Nós costumamos associar a bondade como sendo, caráter como sendo uma qualidade. E quando nós falamos que fulano não tem caráter, nós estamos falando como se fosse um defeito. Uma pessoa ruim é uma pessoa que não tem caráter. Nós costumamos fazer essa associação, irmãos, mas a verdade é que caráter é uma palavra neutra.
Nós dizemos que uma pessoa boa é uma pessoa de caráter. Uma pessoa má tem falta de caráter, mas na realidade caráter é uma palavra neutra, segundo o dicionário, e que todos nós possuímos caráter. Agora, o seu caráter pode ser bom ou pode ser mau. A pessoa pode ser de bom caráter ou ela pode ser mau caráter. Porque o caráter é o que define a personalidade de uma pessoa, a índole de uma pessoa. É o conjunto de qualidades que distingue se uma pessoa é boa ou má, como nós falamos. E por que eu estou falando disso, irmãos? Porque o texto que nós lemos fala sobre caráter. Mas não fala sobre qualquer tipo de caráter, mas fala sobre o caráter aprovado por Deus. A pessoa que tem o caráter aprovado por Deus é mais do que ser bom caráter, muito mais do que ser bom. É ser aprovado por Deus. E é sobre isso que eu quero refletir com você através desse texto lido. O título desta mensagem é Como ter um caráter aprovado por Deus. Como ter um caráter aprovado por Deus. E como vimos, irmãos, segundo o dicionário, todos nós temos caráter. Nós podemos ter um caráter bom ou um caráter mau. Mas a pergunta é, como ter um caráter aprovado por Deus? Vejamos então aqui no texto sobre as palavras do apóstolo Paulo, que é Paulo que escreve o livro de Romanos. O texto que nós lemos, capítulo 5 de Romanos, o texto começa falando que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 1, Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer? Que nós somos justificados e por isso temos paz com Deus. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É que nós temos a nossa dívida paga, nossa dívida de pecado foi paga por Jesus Cristo. E por meio da fé em Jesus Cristo, quando você professa a fé em Jesus Cristo, os irmãos sabem bem disso. Quando você professa a fé em Jesus Cristo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a sua dívida paga. Você tem o que Paulo aqui está chamando de paz com Deus. Ou seja, a relação se restabelece, você volta a ter comunhão com Deus, paz com Deus. Enquanto a gente está em dívida, devendo, não tem amizade. Mas com a dívida paga, nós somos justificados e temos paz com Deus. Nós sabemos que Jesus é o único caminho para pagar essa dívida. Só por meio de Jesus Cristo nós temos paz com Deus e temos livre acesso à presença de Deus, a sermos participantes da glória de Deus. Isso quer dizer que nossa dívida foi paga e nós temos paz com Deus, estamos em comunhão com o Criador. E Paulo vai dizer isso no versículo 1, e ele continua dizendo que é por meio desta fé que Cristo nos oferece a graça de sermos participantes da glória de Deus. Olha o que diz o versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É por meio de Jesus Cristo que nós temos acesso a essa graça. É por meio de Jesus Cristo que nós temos acesso a esta graça, a ter comunhão com Deus,
a sermos participantes da glória de Deus. Não é por meio de nenhum outro. Não há nenhum outro que nos dê essa graça de sermos participantes da glória de Deus. E também não há como alcançar essa graça sem ser por Jesus Cristo. E ele continua dizendo que nós podemos desfrutar dessa graça, irmãos, com segurança e alegria. Com segurança e alegria. A minha versão aqui diz: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. É a Nova Versão Tradutora. Temos esperança de participar da glória de Deus, graças a Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, nós não teríamos essa esperança, irmãos. Podemos desfrutar dessa graça com segurança e alegria. Aí, a partir do versículo 3, nós chegamos ao ponto desta noite que eu quero me deter a falar. Aqui, a partir do versículo 3, Paulo vai começar a falar sobre tudo aquilo que nos faz ter um caráter aprovado por Deus. Vejamos e aprendamos aqui com Paulo. O versículo 3 diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Ele está dizendo: olha, nós temos a graça de sermos participantes, da glória de Deus. Por meio de Jesus Cristo nós temos essa graça. Mas não é só isso, nós também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Parece que Paulo está falando a alguém e dizendo o quão diferente o cristão é. O quão diferente nós somos, que nós temos a graça de sermos participantes da glória de Deus, por meio de Jesus Cristo que nos salvou, e ainda somos meio malucos, porque nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades, diferente do ímpio, né? Ele está dizendo: olha, nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que elas contribuem para desenvolvermos a perseverança. O primeiro ponto que eu queria colocar aqui, irmãos, como ter um caráter aprovado por Deus. Eu coloquei alegrar-se com os sofrimentos e provações. É se alegrando com os sofrimentos e provações que você vai desenvolver um caráter aprovado por Deus. Para se ter um caráter aprovado por Deus, é preciso ter a capacidade de ser feliz, mesmo diante dos sofrimentos e provações. Parece loucura dizer isso. Como é que a gente vai ficar feliz, se alegrar com as coisas dando errado, com os problemas vindo? Como é que a gente vai se alegrar com o sofrimento? Eita, coisa boa, levei uma topada, está sangrando meu dedo. Oh, coisa boa, glória a Deus. Como vai se alegrar com isso? Eita, tudo deu errado, o carro quebrou, oh, que bênção. Parece loucura, mas a gente é diferente mesmo. O cristão é diferente. Mas Paulo não está falando isso, irmãos. Não está falando necessariamente de você levar uma topada e dar glória a Deus, mas você ser feliz independente. Você ser feliz independente das coisas darem certo ou dar errado. É se alegrar em todo tempo. Se alegrar com os sofrimentos, uma vez que com as alegrias você já se alegra, né? Paulo não precisa dizer aqui, olha, se alegre com as alegrias e com o sofrimento. Se alegre quando as coisas der certo ou der errado. É normal que com as coisas dando certo,
E com alegria você já se alegra, mas com sofrimento também. Nós também nos alegramos ao enfrentar dificuldades, além de nos alegrarmos quando não enfrentamos. Nós também nos alegramos ao passar por provações, além de nos alegrarmos quando não passamos. Paulo está dizendo aqui que um caráter provado por Deus é um caráter de alguém que é feliz em todo tempo, que sabe ser feliz com todas as coisas, com a falta ou com a sobra, quando tudo vai bem ou quando não vai. Para ter um caráter aprovado por Deus é preciso ter a capacidade de ser feliz, mesmo diante de sofrimentos e provações. É isso que Paulo está dizendo. Que Deus se agrada de pessoas felizes. Deus se agrada, irmãos, de pessoas que não se queixam, que não resmungam, de pessoas que aceitam os dias bons e os dias ruins. E que são pessoas, como a gente gosta de dizer, de bem com a vida. A palavra de Deus vai dizer que é o próprio Deus que faz os dias bons e os dias ruins. E Deus se agrada de pessoas que são felizes, independente dos dias, se são bons ou ruins. Isso é ter um caráter aprovado por Deus. Olha, uma pessoa que tem a capacidade de ser feliz, mesmo com os sofrimentos, tribulações, provações, é uma pessoa que é feliz o tempo todo. Porque quando o dia é bom, ela já é feliz. E quando o dia é ruim, ela também é. Quando as coisas dão certo, ela é feliz. Quando dão errado, ela também é. Na vitória, ela é feliz. Nas lutas, ela também é feliz. No sofrimento, ela também é feliz. É isso que Deus está dizendo. Essa é a pessoa que Deus se agrada. Deus se agrada dessa pessoa. Essa pessoa tem um caráter aprovado. Deus olha para você e diz: esse tem um caráter aprovado. Eu aprovo o caráter deste homem ou desta mulher, porque ela entendeu o que é que Paulo está dizendo aqui, o que é que a palavra de Deus está dizendo quando diz que nós nos alegramos com os sofrimentos. É porque nós somos felizes em todo o tempo. Afinal, se uma pessoa é feliz nas circunstâncias, nestas circunstâncias, no sofrimento, nas lutas, quanto mais nos dias de bênçãos e vitórias. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que Deus se agrada de pessoas felizes e que pessoas assim têm o caráter aprovado por Deus. Esse é o primeiro ponto. Como ter um caráter aprovado por Deus? É se alegrar, alegrar-se nos sofrimentos e provações. Quem não gosta, irmãos, de se relacionar com pessoas felizes? Quem não gosta de conviver com pessoas que são felizes todo o tempo? Todo o tempo sorrindo, todo o tempo simpático, todo o tempo alegre, todo o tempo brincando. Não é verdade? Não é bom estar com essas pessoas? Não é bom passar o dia com elas? É bom demais, irmão. É bom demais. Me fez lembrar agora um irmão da igreja, de uma igreja que eu pastoreei. Um irmão que só vivia feliz. Eu nunca vi esse irmão triste. Nunca. Sempre rindo, brincando, sorridente, alegre. E aí, num determinado dia, eu lembro que alguém chegou para mim e me fez uma crítica a esse irmão. Disse: pastor fulano de tal, o irmão é assim, é assado. E começou a falar de um defeito ou outro do irmão, que todo mundo tem, ele também tinha. Eu disse: minha irmã, deixa eu só lhe dizer uma coisa. O irmão fulano pode ter todos os defeitos do mundo, mas eu nunca vi esse homem triste. Ele está sempre alegre, ele está sempre para cima, ele está sempre feliz, ele está sempre motivando, ele está sempre
Você não fica triste perto dele. A irmã olhou para mim e disse assim: é mesmo, pastor. O senhor está certo. Aí aquele defeito ficou pequeno diante da qualidade do irmão. Quem não gosta, irmãos, de estar perto de pessoas assim, felizes, se relacionar com pessoas que, independente das circunstâncias, pessoas que mesmo passando por sofrimento e lutas, sempre estão felizes. Geralmente essas pessoas, você nem sabe o que ela está passando. Você nem adivinha, porque a pessoa está tão bem, você nunca nem adivinha o problema que ela está passando, que às vezes é tão grande. É por isso que Paulo diz aqui, irmãos, alegrai-vos no sofrimento, nas dificuldades e nas provações. Meus irmãos, o crente precisa ser conhecido como alguém alegre, como alguém simpático. É assim que nós devemos ser conhecidos. Como alguém alegre, como alguém simpático, como alguém sorridente, como alguém de bem com a vida. Esse negócio de dizer que crente é sisudo, cara fechada, cara amarrada, não fala com ninguém, cara de zangado, isso aí não existe, irmãos. Passou. Tinha uma época que o crente era conhecido dessa maneira. Paulo está dizendo: alegre-se nas dificuldades. Crente não pode ser sisudo e mal-humorado, até porque nós temos a Cristo. Nós temos a Cristo. O texto diz aqui, olha, Paulo começa dizendo: nós fomos justificados. Nós somos participantes da glória de Deus. Alegrai-vos. Não é verdade? Você é justificado, você é participante da glória de Deus, você foi alcançado por Cristo, você foi salvo. O que é um sofrimentozinho de nada diante dessa bênção de ser justificado, de ser participante da glória de Deus? Alegrai-vos. Nós somos tudo isso justificado e também nos alegramos diante do sofrimento, porque o sofrimento é pequeno diante da bênção que é ser justificado e participante da glória de Deus. Irmão, nós somos participantes da glória. Você quer um motivo maior do que esse para nos alegrarmos, para nós sermos felizes? O que são as nossas lutas e os nossos sofrimentos diante disto? Diante da bênção de sermos participantes da glória de Deus. Olha, irmãos, mesmo passando por lutas, nós somos felizes. Está dizendo assim: pastor, só é feliz porque não tem luta. Irmão, tem muita. Mas mesmo passando por lutas, nós somos felizes. Mesmo sofrendo, nós somos felizes. Porque nós temos a Cristo Jesus. Isso é motivo suficiente, mais do que suficiente. E Paulo ainda vai dizer, irmãos, que nós devemos nos alegrar, pois essas lutas produzem a paciência em nós. O versículo 3 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, em algumas versões, paciência. Nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. O povo paciente é o povo crente cristão. A gente deveria ser, né? Conhecido por ser paciente. Porque é isso que Paulo está dizendo. Nós nos alegramos no sofrimento, porque o sofrimento produz a perseverança, a paciência. Olha que bênção, irmãos. O sofrimento produz a paciência em nós. E por isso nós devemos nos alegrar. É isso que Paulo está dizendo: não se alegre. Porque Deus está produzindo em você a paciência. Deus está produzindo em você a perseverança. Você está tentando e está dando errado. Está tentando e está dando errado. Está tentando e está dando errado. Deus está produzindo a perseverança. Para você não desistir. Continuar perseverando. A paciência. É por isso que quando você pede paciência a Deus,
Deus te manda provação. Tem gente que diz assim, não peça paciência a Deus não. Se você pedir paciência, Deus vai mandar luta. É isso mesmo, está aqui. Ó. Quando você pede paciência, Deus manda sofrimento. Provação. Porque o sofrimento e a provação produz a paciência. A perseverança. Para a provação produzir a paciência. Meus irmãos, o crente deve ser conhecido como alguém alegre. Até porque nós somos salvos. Não é quando o visitante chega aqui na igreja, a gente recebe ele com um aperto de mão, a paz do Senhor, com um sorriso no rosto. Seja bem-vindo, meu irmão. Muita alegria ter você aqui conosco. O visitante chega aqui, não entende nada, diz, pessoal aqui é tudo alegre, todo mundo sorrindo, todo mundo recebe a gente bem, é uma festa, é uma alegria, todo mundo vem abraçar. Aí pensa assim, o pessoal não tem problema não. É bom ser crente, que crente não tem problema, crente não sofre. Ô, meu irmão, tem problema. Mas a alegria é tão grande de ser de Jesus. A alegria é tão grande de ser participante da glória de Deus. De ter a salvação. Que os problemas são pequenos. Qual motivo nos falta para sermos alegres? Qual motivo te falta para você ser feliz? E ter um sorriso no rosto e ser conhecido como alguém feliz. Aí você vai dizer, pastor, não tem como ser feliz no sofrimento, então você não vai ser feliz nunca. Porque sofrimento sempre vai existir. Problema sempre vai ter. Tribulação sempre vai ter. Provação sempre vai ter. Sim ou não? João capítulo 16, versículo 33. Olha o que diz. Texto bem conhecido. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu vencei o mundo. Jesus está dizendo, olha, no mundo vocês terão problemas. Vocês terão aflições. Vocês passarão por sofrimento, por provação, por tribulação. Mas tenham bom ânimo, ou seja, sejam felizes. Tenham um ânimo bom, tenham uma alegria, sejam alegres. Sofrimentos e provações sempre haverão, irmãos, mas e daí? Olha, os sofrimentos são passageiros. Os problemas vão passar. O tempo vai dar jeito de consertar. Tem coisa que o tempo faz. Não precisa você fazer nada. Deus faz. Deixa eu lhe dizer, os problemas de 2023, a gente está em 2024, né? Os meus problemas que eu tive em 2023, alguns eu fui lá e arrumei. Outros eu entreguei na mão de Deus e se solucionaram. Em 2024 não tem mais. Deus fez. Problemas e provações são passageiros, irmão. Vão passar. Se nós não aprendermos a nos alegrar nas lutas, nunca seremos de fato alegres em tudo. E nunca teremos o caráter aprovado por Deus, porque Deus se agrada de pessoas felizes. E o caráter aprovado é a pessoa que se alegra nos sofrimentos e nas lutas. Lutas sempre existirão. Deus se agrada de quem sabe se alegrar sempre. De quem se alegra com as lutas e com o sofrimento. São pessoas assim que têm um caráter aprovado por Deus. Não são pessoas que vivem tristes, abatidas, resmungando, reclamando. Que nós possamos aprender a nos alegrar sempre, irmãos, e que possamos buscar ter um caráter aprovado por Deus. Em segundo e último lugar, irmãos, como ter um caráter aprovado por Deus, além de alegrar-se com sofrimentos e provações, é ser paciente com os sofrimentos e provações.
A pessoa que é paciente, além de se alegrar com sofrimentos e provações, mas que é paciente, tem um caráter aprovado por Deus. Sabe aquela pessoa que as coisas estão tudo dando errado, ou que o problema apareceu, um problema grande, e a pessoa está lá tranquila, entregou na mão de Deus e está dando tempo, esperando, e Deus vai fazer, e você fica agoniado, meu Deus do céu, não vai resolver não. Você fica assim, ó, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bora, meu filho, faça. Às vezes a gente é impaciente, irmãos. A gente não sabe esperar em Deus, a gente não sabe entregar nas mãos de Deus. A gente quer resolver agora, logo, rápido, na força, na violência, na brutalidade, no grito, na voz. E às vezes a gente tem que esperar Deus fazer. Isso é ser paciente nos sofrimentos e provações. Seria tão bom, irmão Hugo, se todos os problemas a gente pudesse resolver agora. Se todos os meus problemas eu resolvesse hoje e pudesse dormir tranquilo, não tem mais problema nenhum, resolvi tudo. Mas não é assim. E a pessoa que tem um caráter aprovado por Deus é a pessoa que é paciente nos sofrimentos. Olha, Paulo vai dizer que a paciência, outrora produzida pelos sofrimentos, traz a aprovação de Deus. Veja o que diz o versículo 4. Diz assim, a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Em outras versões vai chamar de perseverança. A perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Olha o que produz o caráter aprovado por Deus. É a paciência, é a perseverança. Então, para ter um caráter aprovado, você precisa se alegrar no sofrimento e nas provações. Porque quando você se alegra no sofrimento e na provação, isso resulta em paciência. E quando você é paciente no sofrimento, isso resulta em caráter aprovado por Deus. É alegria e paciência nas lutas e provações. A paciência, a perseverança produz o caráter aprovado por Deus. De fato, irmãos, para ter um caráter aprovado por Deus, é necessário ser perseverante, ser paciente nos momentos de tribulações. O que Paulo aqui está dizendo, irmãos, é que Deus se agrada de quem é perseverante e paciente, de quem não desiste e com paciência persevera lutando, de quem não vive reclamando e além de ser alegre diante do sofrimento, ainda é perseverante, ainda é paciente, entrega na mão de Deus, persevera e vai se alegrando enquanto isso. Olha em Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo também vai dizer, olha o que ele diz em Romanos 12, 12. Veja que coincidência que não é coincidência. O texto diz, regozijai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha aí, de novo Paulo dizendo, alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Isso produz o caráter aprovado por Deus. É isso, irmãos. Este é o caráter do homem, da mulher, aprovado por Deus. Se nós queremos ter um caráter aprovado por Deus, precisamos ser perseverantes e pacientes nos sofrimentos.
Olha, eu não sei quais são as suas lutas e quais são os seus sofrimentos. Eu não sei quais são as suas provas, as suas tribulações. Eu tenho certeza que você tem muitas lutas. Eu tenho certeza que você tem muitos sofrimentos. Mas você tem se alegrado diante das lutas, diante das provas. Olha, passar por provas, irmãos, é uma bênção. Porque quem não passa por prova não é aprovado, né? Ser aprovado é passar pela prova e ter bom êxito. Se você não se colocar na prova, você não é aprovado. Vai ter um concurso. Se eu não me inscrever para fazer a prova, eu não sou aprovado. É preciso passar pela prova para ser aprovado. Eu sei que você tem lutas, eu sei que você tem provas, eu sei que você tem sofrimentos. Você tem se alegrado com eles. Você tem sido perseverante e paciente. Ou você tem sido uma pessoa crítica e rixosa, aquela pessoa que reclama, resmunga e se entristece. Jesus não nos prometeu uma vida sem lutas, uma vida sem problemas. E Deus não aprova um caráter de alguém que só se queixa, só reclama, só resmunga, vive triste, cabisbaixo. Paulo termina dizendo aqui, irmãos, no versículo 5, que esta aprovação de Deus nos dá esperança. Ainda no versículo 4, né? Essa aprovação cria esperança. E ele vai dizer, essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Aleluia. Paulo termina dizendo, irmãos, que esta aprovação nos dá esperança. Isso quer dizer que nós temos a certeza de que seremos participantes da sua glória, pois Deus nos ama e nos deu o Espírito Santo para encher o nosso coração de amor, como diz no versículo 5. Como você tem encarado os seus sofrimentos? Como você tem encarado as suas lutas? Alegre-se, seja paciente e perseverante. Esse é o caráter que Deus aprova. Por último, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o próprio apóstolo Paulo nos desafia, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Paulo nos desafia a nos apresentarmos a Deus aprovados. Será que nós temos um caráter aprovado por Deus? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Para ter um caráter aprovado por Deus é preciso ter a capacidade de ser feliz, de se alegrar mesmo em meio às lutas e sofrimentos. É preciso ter a paciência, a perseverança diante das lutas e dos sofrimentos. Saber colocar na mão de Deus, entregar tudo a Ele em oração.
Pai, nós queremos te louvar, Deus, pela tua palavra. Que o Senhor forge em cada um de nós um caráter aprovado. Nos dê, Senhor, a capacidade de sermos felizes em qualquer circunstância. Nos alegrarmos diante do sofrimento e tribulações. E termos a paciência e a perseverança para passarmos pelas lutas. A termos bom ânimo, mesmo sabendo que no mundo teremos aflições. A nos alegrarmos por entender que o bem maior nós já temos, pois somos justificados mediante a fé em Cristo e participantes da glória do Senhor. E não há bem maior do que este. Diante desta realidade, todos os nossos sofrimentos e lutas são reduzidos a nada. Por isso, nós nos alegramos. Saber que as lutas são passageiras, mas que a glória do Senhor é eterna. Obrigado, Senhor, por saber que o Senhor está conosco, mesmo diante das dificuldades. Ensina-nos todos os dias a sermos alegres, felizes em todo o tempo, crendo na tua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém.